Oi, gente linda e querida, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui ao meu canal, Casa Gostosa com a Dani na Holanda. Gente, a situação é o seguinte, esses dias eu chamei vocês para uma live e peço mil desculpas porque essa live não tava indo ao ar, gente. Eu acredito que é porque o meu canal é novo, eu tenho que ativar alguma coisa que eu ainda não sei. E eu procurei e não consegui descobrir. Eu fiquei mais de meia hora lá tentando entrar ao vivo e não distribuía a live, não ficava ao vivo pra vocês. Então, peço mil desculpas, só que assim, eu tinha feito todo um roteirinho pra gente debater nessa live e não quero desperdiçar esse material. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma série de vídeos aqui no canal, esse é o primeiro, tá? Sobre como eu consegui aliviar a minha rotina trabalhando fora e cuidando da casa sozinha. Assim, sozinha eu digo, sem uma empregada, sem uma diarista, sem alguém de fora, porque aqui em casa a família colabora, né? Vocês vão ver aí no decorrer dessa série. Então, mil desculpas por não ter conseguido pôr a live no ar e quero aproveitar para agradecer, gente, que esse canal já tá batendo quase 2.000 inscritos, se não me engano, faltam uns 20 inscritos para 2.000. Então, pode ser que quando esse vídeo for ao ar já esteja nos 2.000. Muitíssimo obrigada, gente. Muitas pessoas podem pensar, né? Ah, Dani, mas eu vim do outro canal onde você tem mais de 130 mil inscritos. Mas, gente, olha, eu tô muito feliz com esse aqui porque quem tá inscrito realmente tá assistindo os vídeos e tá seguindo. No outro canal, eu misturei todos os temas, né? Não vou me alongar muito aqui porque eu já expliquei várias vezes. Eu misturava os temas, então lá tem gente inscrita por vários motivos, não só por coisa de casa. Então o vídeo, as pessoas, nossa, nem 1% das pessoas que estão inscritas estavam assistindo aos meus vídeos, tá? Então aqui eu sei que vocês realmente estão comigo e é isso que me deixa muito feliz. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque eu tenho a anotaçãozinha, gente. Tô aqui com meu cafezinho e vocês sabem, né, que a amiga de vocês agora tem que usar óculos pra ver de perto. Então, a maior parte do dia eu tô usando óculos agora, gente. Nem é só mais pra leitura, tá? E tô aqui com o meu cafezinho, pega aí o seu também, pra gente vir pra esse nosso momentinho e melhorar a nossa vida de dona de casa, né? Então, pessoal, eu tenho aqui todos esses itens, não tá por ordem de importância, tá? Então, assiste o vídeo até o final. O primeiro que eu tinha anotado aqui, gente, é para não tentar fazer tudo no mesmo dia, tá? Suas tarefas. Distribua as tarefas durante a semana. Isso é uma coisa, assim, que eu fui aprendendo, né, ao longo da minha vida de dona de casa. Agora, em agosto, eu fiz 16 anos de casada. E, gente, tirar, assim, aquele dia para fazer a faxina de cima a baixo na casa é muito cansativo. Você dividindo assim por dias, vocês vão ver como que é muito mais, além de ser prazeroso, é menos desgastante e você não vai ficar evitando cuidar da sua casa, porque tá tudo muito bem dividido, você não vai acabar o dia assim, acabada que você não consiga fazer outra coisa, tá? Então a gente vai discutir isso mais pra frente, mas você pode ir fazendo aos poucos, tá? Exclua esse dia da faxina. Por exemplo, aqui eu moro em sobrado, né? Não tem como, gente, eu limpar os 2 pisos no mesmo dia. Piso, pó, banheiros, assim, fora de cogitação. Número 2. Faça a manutenção diária da casa. 15 a 20 minutos por dia, evita uma faxina enorme depois. Já está muito ligado com isso, né? Então, você pode limpar mais de 20 minutos por dia, né? Eu acredito que é até necessário, mas caso você não tenha esse tempo, porque nós estamos falando aqui de donas de casa que trabalham também fora, né? Então você não tem só isso para fazer. Se você é uma dona de casa em período integral, ok, você vai distribuir melhor o seu tempo, apesar que as donas de casa em período integral também tem muitas coisas que fazer, né, gente? Às vezes tem mais filhos que eu, tem ainda aquela rotina de levar e buscar em escola, então a gente nunca pode comparar a nossa vida com a vida de outra mulher, né? A gente tem que pegar a dica e adaptar para nossa vida. Então, vamos supor que você vai sair para trabalhar, por exemplo, ontem
eu ainda consegui estender uma máquina de roupa quando eu cheguei do trabalho, porque eu só deixo batendo, aí vou, janto, faço alguma coisa, depois vou, tomo banho e estendo a máquina de roupa sossegada, sabe, gente? Sem pressão. Então é um dia assim que eu trabalhei, mas eu ainda consegui ao menos bater uma máquina de roupa. O que mais que eu fiz ontem, gente? Banheiros, assim, todo dia eu dou uma manutençãozinha ali no banheiro. Vocês vão ver que isso dá menos de 20 minutos, tá? Por exemplo, você passar uma vassoura no chão, não leva nem 5 minutos. Você pode pegar, não, aqui embaixo, se você mora em sobrado, esse piso é o que tá mais necessitado, então vou passar só aqui embaixo. Não, o de lá de cima faz tempo que eu não consigo dar uma boa limpeza lá. Então hoje vou pegar, vou passar uma vassoura ou um aspirador antes de eu ir trabalhar. Então são coisas assim que vão aliviando, né, gente? Claro, como eu sempre digo aqui, encaixando na sua rotina. A gente não tá falando aqui de quem sai de casa de madrugada e chega à noite, né? Que não tem tempo nem pra dormir direito, né? Aí é uma outra situação que precisa ser olhada. Número 3. Tenha refeições coringas. Eu anotei aqui. Mantenha opções rápidas para os dias em que você chega exausta. Isso, gente, ajudou muito a minha rotina, porque assim, logo que eu casei com meu marido, ele tinha assim um sistema que é muito holandês daqui, né? Que todo jantar tem que ser como num restaurante. Um prato principal fresquinho, novo, feito ali na hora. O carboidrato novo, feito na hora. Os legumes novos, cozidos na hora. E aí, com o tempo, gente, eu fui fazendo ele a entrar na minha rotina, sabe? Como sempre foi na minha casa, como eu fui criada no Brasil. Porque assim, holandês, eles não almoçam, né? Eles só comem lanche, sanduíche. Isso é uma cultura aqui, tá, gente? Aí, o jantar, eles dão mais uma caprichada, assim, né? Cozinha tudo fresco, cozinha ali na hora, tal. Só que aí eu comecei a tirar esse costume do meu esposo. Eu fui mostrando pra ele, eu falei, olha... Às vezes eu até brincava, né? Você sabia que já inventaram o refrigerador? Eu brincava várias vezes com ele, porque ele vivia como se não existisse geladeira, gente. Tipo assim, ó, cozinhou, você tem que cozinhar só aquele tantinho ali, arroz medido, o tanto lá que vai cozinhar. Se é brócolis, quantas arvorezinhas lá do brócolis? Era bem assim mesmo, viu, que ele cozinhava. E aí eu comecei a brincar com ele, né? Eu falei, olha, você já ficou assim sabendo que alguém inventou a geladeira? Tipo, a geladeira é para conservar? Quando você não come tudo em um dia, você pode guardar que no outro dia ainda vai estar fresquinho, né, gente? Claro que é diferente você deixar uma comida lá 10 dias na sua geladeira. Mas de um dia para o outro, por exemplo, na minha casa no Brasil, a gente sempre comeu, meus avós também. E aí ele foi se abrindo mais. E hoje em dia o que a gente faz? Sempre cozinha uma maior quantidade para dar pro dia seguinte. Inclusive meu marido adquiriu o hábito de marmita, gente, porque ele sempre levou pão aqui, como todos os holandeses. Mas como a gente morou um tempo no Brasil, né, juntos, ele percebeu que comer uma comida que sustenta no almoço é muito melhor, porque você passa o dia muito mais satisfeito e à noite você não come tanto, né? Então a gente já cozinha bem a mais para dar pra marmita dele. E às vezes até sobra pro jantar do dia seguinte. Aí às vezes precisa fazer só uma mistura ou refogar uma verdura, alguma coisa assim, tá, gente? E outra, refeições mais fáceis também. Por exemplo, uma macarronada com atum. Os dias que eu tô muito corrida, porque aqui, infelizmente, eu não posso escolher os meus horários de trabalho lá na loja onde eu trabalho, né? Então tem vezes que eu entro bem quando seria a hora de eu estar preparando já a comida, né? E chego tardão da noite em casa. Então isso atrapalha um pouco. Então o que eu tento fazer? Um macarrão com alguma coisa simples, um prato não tão elaborado, sabe, pessoal? Pensa aí na sua rotina, o que a sua família gosta e que não gaste tanto tempo, porque assim, um macarrão demora o que, gente? 3 minutos, né? Pra fazer. Claro que a gente não vai comer macarrão todo dia, mas... Por exemplo, aqui a gente não tem esse hábito de domingo, macarronada. É uma coisa que vai indo conforme a nossa rotina. Então, eu já posso me dar o luxo de fazer um macarrão ali rapidinho, né? Num outro dia, faço uma salada, refogo uma verdura, uma coisa assim, que vai ser bem coringa e bem fácil.
Eu acabei misturando a dica 3 e a 4. A 3 seria refeições coringas e a 4 cozinhar em maior quantidade. Então, eu embuti 2 em 1. Mas é isso, eu anotei aqui, aproveite o mesmo trabalho para deixar a comida para o outro dia. E eu tenho mais uma observação para fazer, gente. Quando você faz comida para 2 ou 3 dias que seja, você usou a mesma panela. Em uma panela você vai lavar uma vez, e isso também economiza muitos recursos. Vai economizar a sua água, vai economizar o seu sabão, vai economizar o seu tempo ali em pé, né, na pia. Então, assim, é só benefício. Número 5, não deixa a louça acumular. Uma cozinha organizada deixa a casa muito mais agradável. Gente, assim, demais, olha. Aqui em casa a gente realmente não é que é uma ditadura, gente, mas é o hábito. A louça, a pia dorme limpa, mas também porque a gente tem uma lava-louça e ela também é grande. Então, tudo eu coloco naquela lava-louça, mesmo que a gente não ligue ela naquele horário à noite, porque a gente só liga quando tá cheia, né, pra economizar. Mesmo que ela não seja ligada, tá tudo escondido lá dentro, então a sua pia vai estar bem limpinha. Agora sim, panelas que não coube, coisas extra, a gente já lava tudo na mão e dorme limpinha. Mas por quê? Nós revezamos entre eu e meu marido, né? Não sou só eu que faço. Então isso já é um grande alívio também. Agora, se você não tem a lava-louça, né? No caso, não tem intenção de ter, não quer fazer esse investimento ou simplesmente não gosta, você precisa criar uma rotina que você alivie outras partes do seu dia para você ter o seu tempo para dormir com a pia vazia. Porque, gente, acordar já com aquela pia assim, ó, já atrasa bastante o seu dia, principalmente se você sair cedo para trabalhar, né? Aí a próxima, gente, tenha um dia para cada tarefa. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, você fala de sexta-feira eu vou lavar os banheiros. Depende de quantos banheiros você tenha aí na sua casa, né? De quinta eu vou dar atenção pro meu quarto. E de terça eu vou dar mais atenção para a cozinha. Você pode dividir assim, gente, por áreas, ou você pode fazer uma divisão, como eu faço mais aqui em casa, por tarefa. Por exemplo, piso. Hoje eu vou limpar o piso de cima. Hoje eu vou tirar só o pó do piso de cima. Às vezes eu nem faço os dois no mesmo dia, por não dar tempo e ficar muito corrido, né? E priorizar as outras coisas que eu tenho que fazer e sair para trabalhar, enfim. Então você pode fazer isso, você não precisa falar, não, eu tenho que completar todo esse piso aqui limpo de cima a baixo, senão eu nem vou pegar para fazer, porque isso aí te sobrecarrega demais. Então, você colocando assim um dia da semana para cada coisa que você quer fazer, vai te ajudar muito. Roupa, eu não coloco assim o dia de lavar roupa, gente. Eu não tenho esse costume, porque eu acho que perde muito tempo do seu dia. Porque aí mesmo que é a máquina que fica lavando, aí você tá ali, você espera uma máquina terminar, estende, põe outra máquina, estende. Se você não tiver secadora, né, como é o meu caso, eu prefiro ir lavando durante a semana. Eu acho que eu lavo umas 5 máquinas de roupa por semana, tá? Porque eu não deixo acumular. Eu vou sempre lavando assim e dá super certo. Então, você tem que ver o que é melhor aí pra sua rotina. Número 7, aprenda a dizer isso pode esperar. Nem toda tarefa precisa ser feita imediatamente. Gente, isso é muito verdade. Porque às vezes a gente tá assim, ó, no go, 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 vai indo, né? E a gente se deixa levar e quando vê, a gente tá exausta. Por exemplo, eu tenho um bom exemplo, assim, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu tinha o costume, gente, antes de, assim, tirou a roupa da cama, já ter que lavar no mesmo dia aquela roupa suja. E hoje em dia eu já não sou mais assim. O urgente é o quê? Cama limpa. Troquei os lençóis, tá tudo limpinho ali, fresquinho. A roupa suja pode esperar, pode ficar lá no cesto, o dia que dá pra eu lavar, eu lavei. Isso facilita demais, por quê? Daria tempo de eu tirar e já lavar no mesmo dia? Já, só que você tem que lembrar de ter os seus momentos pra descansar. Isso é outra dica, né? Já acaba ficando embutida aqui. Se você ficar indo, não, dá tempo, só mais uns minutinhos. Quando você vê, o dia acabou, você só trabalhou, né? Você foi trabalhar no negócio de uma outra pessoa, provavelmente, se você não tem a sua empresa. Então, você enriqueceu alguém, não a você mesmo.
Você se cansou, você cuidou da casa, mas e você mesma, né? Então, vê o que dá para esperar. Não, isso aqui pode esperar. Isso aqui não vai impactar no visual da minha casa, não vai parecer bagunçado e as coisas vão estar limpas assim mesmo se eu deixar isso daqui para depois. Então, tenta ver aí na sua casa o que você pode, o que você tá fazendo muito assim, compulsivamente, sem pensar, e você poderia deixar para depois, tá? Número 8, simplifica a sua casa. Quanto menos coisas espalhadas, menos tempo você gasta organizando, né, gente? Isso é muito, tem a ver com minimalismo também, né? De você ter o necessário na sua casa. Hoje em dia eu penso assim, eu não levo o minimalismo como uma regra, assim, né, como uma ditadura. Tem coisas que eu tenho bem um pouco mais, por exemplo, tem alguns livros que eu acumulei, porque eu trouxe muito livro das 3 últimas viagens do Brasil, eu fui trazendo livros, e como é muito difícil, né, arrumar livro em português aqui, tá bastante livro na minha casa, então assim, dá uma aparência de entuchado, casa cheia, né? Mas é o que é o nosso hobby no momento, né? Tem livros meus, do meu marido, da Estela também. Então, você tem que ver, não ser muito rígida com você mesmo, mas o que eu posso eliminar? E não só você se desfazer do que você já tem, gente. Se são coisas que você sabe que você vai usar num futuro próximo, ok, mas você também se lembrar de evitar comprar mais coisas, né? Tudo que vai entrar pela porta da sua casa, você pensar, eu realmente preciso disso? Vai ocupar espaço? Ah, e uma grande coisa, gente, móveis. Muitos móveis, ele deixa a sua casa com aparência de bem mais bagunçada. Podem perceber, uma casa assim, que ela é pequena, mas ela tem poucos móveis, ela não aparenta tão pequena quanto uma casa ou um apartamento, que pode até ser um pouquinho maior do que o outro que tá cheio, só que a pessoa pôs o mínimo possível de móveis, o mínimo possível de quadros na parede, o mínimo possível, assim, de coisa pendurada, caindo, tal. Isso daí, além de te gastar o tempo, né, na manutenção, vai fazer com que a sua casa tenha uma aparência de que ela é menor, tá? Então, dá uma olhadinha se isso faz sentido pra sua vida. Número 9, abandone a ideia de casa perfeita. Isso é muito importante, gente. Sua casa deve ser um lugar para viver, descansar e aproveitar. Realmente, gente, eu abandonei essa ideia há algum tempo, tá? Não há muito tempo. Eu confesso, eu vim de uma criação assim, que a casa tinha que sempre estar um brinco, né? Como se fosse de revista, que ninguém mora naquela casa, que não existe bagunça. E isso totalmente eu já deixei ir, não faz mais parte da minha vida isso, graças a Deus. Porque as pessoas, elas têm que se sentir bem em casa, elas têm que viver, elas têm que aproveitar. Crianças só são crianças uma vez na vida, né? Um tempo que não volta mais. Então, assim, tem gente vivendo ali, vai ter alguma baguncinha. Claro que você não vai deixar acumular, por exemplo, aquele monte de roupa jogada no sofá de dias e dias. Mas assim, hoje tem uma baguncinha ali, ok, amanhã eu já vou resolver. Ou depois de amanhã, o dia que eu tiver de folga. Isso vai acontecer, você vai resolver, então não precisa se preocupar. É diferente de você ter uma casa assim, onde você chega, ninguém tem lugar para sentar, porque é tanta bagunça acumulada, é difícil de se locomover dentro da casa. Você vai procurar um copo limpo, não tem, porque tá tudo sujo. Isso é muito diferente, tá, gente? Agora, sim, tirar essa ideia de que a minha casa tem que estar perfeita, porque é só casa de revista que vai estar perfeita, e ainda quando eles vão lá filmar o tour, porque depois que desligou as câmeras já começa a bagunçar. E outra, nós estamos falando aqui de quem cuida da casa, de quem trabalha fora, e de repente você até tem uma diarista, né, que vem de vez em quando, te dá uma ajuda, só que é você que faz a mágica acontecer, né? A decoração, as coisas organizadas, mesmo porque quem tem diarista, né? Mesmo assim, vai lavar roupa, vai... Eu não sei como que tá no Brasil, né, gente? Mas aqui, diarista não lava roupa, não põe a mão em roupa, não põe a mão em louça. Deixa eu ver o que mais. Não limpa dentro de armário, elas só limpam, assim, tudo por fora
Eu sei porque eu tenho várias amigas que têm diaristas aqui, né? E na casa que eu morei, quando eu fui au pair, que eu fiz intercâmbio aqui, vinha uma diarista também limpar. Eles só limpam por fora, pisos e banheiros, só. Assim, trocar roupa de cama, lavar roupa, essas coisas não fazem aqui. Me deixa até no comentário como que tá no Brasil se você tem uma diarista. Então, mesmo que você tenha, vai ter várias coisas que você vai ter que fazer, né? Além do seu trabalho, que você trabalha fora. Então, vale a pena você repensar isso daí. E número 10, gente, arrume a cama assim que levantar. Poucos minutos já deixou o quarto com a aparência organizado. Gente, isso é muito verdade. E eu tenho uma diquinha pra passar pra vocês, tá bom? Eu sei que muita gente, assim, fala que é bom deixar a cama respirando um pouco, né? Pra pegar um ar ali e depois você volta pra arrumar. Só que vamos ser prático aqui, né, gente? Quem tem todo esse tempo? Às vezes nem você tá tendo tempo pra você mesmo, você vai ter tempo pra cama respirar. Né, gente? Vamos ser sinceros aqui? Então eu vou falar pra vocês o que eu faço, tá? Se vocês acharem que é legal, pode seguir. Se você tem mais tempo, levanta, deixa a sua cama respirando lá, faz alguma outra coisa, depois você volta pra arrumar, porque dizem que isso é bom pra saúde do colchão, né? E eu acredito que seja verdade mesmo, mas eu não tenho todo esse tempo. Então como eu faço? Tô lá na minha cama, né, acordei. Geralmente meu marido levanta antes, depende do dia também, né. Aí o que eu faço? Dali mesmo onde eu tô, porque o meu colchão ele é de elástico, né, então ele é muito difícil de sair do lugar, porque ele já é de elástico, só tenho de elástico. Aí a coxa, aqui ou a gente dorme com um edredom, né, que é aquele que você só tira a capa, eu lavo uma vez por semana a capa, ou eu tenho algum lençolzinho leve. Agora, como tá calor, eu tô com um cobre-leito leve. Aí o que eu faço? Dali mesmo onde eu tô, eu já pego, jogo uma parte do cobre-leito pra lá, que é onde meu marido tava dormindo, que tá vazio. E aí eu levanto e já arrumo o meu lado. Depois eu só vou lá, dou uma voltinha na cama e puxo do outro lado. Gente, sabe com quem eu aprendi essa dica? Vou contar aqui pra vocês. Foi com uma americana, uma mulher que eu sigo ela já há muitos anos. E ela falou isso uma vez. Eu falei, gente, que dica incrível. Porque você já levanta, você não precisa ficar lá ainda esticando. Você já joga uma parte do seu cobertor, aí depois você vem e joga o outro e a sua cama já tá esticada, você já pode sair, já pode ver o seu dia. Então, meninas e meninos, hoje eu vou ficar por aqui, mas se inscreva aqui no canal e volte. Eu vou tentar postar ao menos um por semana dessa série, tá bom? Pra gente deixar a nossa rotina aqui cada vez mais fácil e tudo que eu lembrar desses meus 16 anos de casada, pode deixar que eu vou ir contando aqui pra vocês, para que vocês possam facilitar também. E você, que de repente até tem mais experiência que eu, mais dicas, deixa para as outras aqui no comentário que eu vou ler todos, com certeza a gente vai adorar compartilhar, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo.